Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um anime chamado Kaiju número 8. A história começa enquanto uma cidade pacífica do Japão é atacada por uma gigantesca criatura conhecida como Kaiju. Os alertas de emergência começam a soar pela cidade e as pessoas têm que ir para áreas seguras. Esse Kaiju gigantesco causou muita destruição pela cidade e por causa disso as forças de segurança chegaram e começaram a disparar contra ele. E muitas pessoas estão assistindo para ver o que vai acontecer. A terceira divisão de defesa do país aparece e com seus objetos letais conseguem dar um pouco de dano nesse gigantesco Kaiju. Uma das jovens dessa divisão tem um canhão gigantesco que faz disparos com muita potência, conseguindo até atravessar o Kaiju. Isso eliminou o gigantesco monstro. E depois conhecemos o protagonista desse anime. Ele se chama Kafka e está impressionado com o tamanho daquele Kaiju. Ele então fala para todos os seus funcionários que eles terão que trabalhar muito para poder limpar a cidade. Os habitantes da cidade agradecem muito à terceira divisão por ter terminado o trabalho sem que ninguém perdesse a vida. Enquanto o pessoal que eliminou o Kaiju se afasta da cena, Kafka se aproxima. Isso é porque ele trabalha com a limpeza. Ele e seu grupo fazem o trabalho que ninguém liga. Eles utilizam diversas ferramentas gigantescas para desmontar o Kaiju gigantesco e depois dar um jeito em suas partes. No meio do trabalho, Kafka percebe que alguém estava levantando uma parte que não deveria ser levantada e ela acaba explodindo, fazendo um dos funcionários se ferir. Por sorte, Kafka já se machucou daquele jeito e sabia o que fazer para ajudar seu companheiro. Eles ainda têm muito trabalho a fazer e Kafka está um pouco frustrado, pois o chefe deles quer que eles terminem tudo isso em no máximo uma semana. Mas aí, Kafka recebe a notícia de que ele vai ter que ir para outro lugar, pois nesse outro lugar tem poucos funcionários. Ele terá que entrar no intestino desse monstro e o jovem está extremamente irritado, pois o intestino dessas criaturas é extremamente horrível. Assim que chega lá, mesmo com muito nojo daquilo tudo, Kafka não desiste e continua fazendo o seu trabalho. Naquela noite ele chega exausto em casa. Enquanto isso, na TV passava uma reportagem a respeito da Divisão 3 e a Capitã Mina, que só tem 27 anos de idade. Ela acabou de virar capitã e foi ela quem destruiu o último Kaiju. Na infância, ela e o Kafka eram amigos e Kafka se lembra que os dois prometeram eliminar Kaijus juntos. Hoje em dia, Mina é muito famosa e existem boatos de que ela poderá se transformar na comandante da divisão de defesa contra Kaijus. Kafka se pergunta como ele foi parar no outro lado dessa situação, mas isso é muito triste e ele tenta parar de pensar nisso. Ele então se lembra que a limpeza também é muito importante e além disso ele pode comer todas as comidas que quiser e até mesmo tem um apartamento bom. Isso deveria ser o suficiente e Kafka começa a dormir. Na manhã seguinte ele vai para o trabalho e é apresentado a um estudante que irá trabalhar em meio período com eles. O nome dele é Idikawa e o sonho dele é participar da divisão de defesa contra Kaijus. O colega do Kafka diz que ele tinha o mesmo sonho, mas um dia simplesmente desistiu e virou um veterano na empresa de limpeza. Idikawa pergunta por que Kafka desistiu de seus sonhos e o jovem diz que é porque percebeu que suas habilidades eram limitadas. Mesmo que tentasse muito, sempre tinha alguém melhor do que ele. Idikawa diz que nunca irá desistir e não pode entender a lógica do Kafka. Ele também não quer entender e por causa disso vai trocar de roupa. Todos achavam que os dois seriam melhores amigos por causa de seus sonhos, mas Kafka está furioso, pois não tinha como responder à pergunta daquele jovem sem parecer um pobre coitado. Ele então se pergunta se desistir de seu sonho realmente é tão ruim. Todos então vão finalmente começar o dia de trabalho e o primeiro passo é decidir quais partes do Kaiju serão levadas para a pesquisa e quais partes serão simplesmente descartadas. Idikawa é selecionado para mexer nos intestinos. Kafka fica feliz, pois Idikawa é muito metido, até que ele descobre que também irá para os intestinos e fica triste na hora. Ele diz que vai ter que fazer isso pelo segundo dia seguido e o encarregado diz que é porque ele é o melhor de todos quando se trata de intestinos. E por causa dessas palavras, Kafka decide se esforçar muito para provar a todos que ele realmente é o melhor. O encarregado fala que Kafka reclama muito, mas ele é um bom trabalhador. Se ele tivesse passado na prova, teria sido um excelente soldado da divisão de defesa. Depois disso, Kafka ficou feliz ao ver que Idikawa vomitou depois de trabalhar nos intestinos do Kaiju. Ele então percebeu que o jovem não trouxe muita coisa para comer e o Idikawa diz que não sente muita fome, mas mesmo assim, Kafka dá para ele uma espécie de bebida energética e diz que o jovem tem que comer o máximo que puder, ou então ele não vai conseguir aguentar o dia de trabalho. Ele também oferece uns plugs de nariz pro Idikawa não sentir o cheiro lá dos intestinos. Idikawa não quer, pois é nojento, mas mesmo assim Kafka
insiste. No final do dia de trabalho, Kafka fica feliz ao perceber que a pior parte do serviço acabou e Idikawa aparece para agradecer por Kafka pela ajuda hoje. Antes de ir embora, ele diz pro Kafka que a divisão de defesa contra kaijus mudou a idade limite para seus integrantes. Agora, pessoas de até 33 anos podem tentar entrar. Kafka agradece a informação do Idikawa e diz que ele é uma pessoa melhor do que parece. Mas enquanto conversavam, abruptamente uma criatura apareceu para devorar o Idikawa. Por sorte, Kafka o resgatou no último instante, mas parece que ele levou alguns danos por causa disso. Idikawa fica em choque e Kafka o manda correr e pedir por ajuda. Idikawa, entretanto, se recusa em sair dali e abandonar o Kafka. O próprio Kafka então diz pro Idikawa que ele tem que entrar para a divisão de defesa e não irá conseguir se perder a vida agora. Kafka então faz o Idikawa sair dali e fica para combater aquele monstro. Kafka sai correndo para escapar dele pelas ruas e mal consegue desviar dos ataques. Por um instante ele consegue desviar do monstro entrando em um prédio e passando por um vidro. Um outro flashback então começa para nos contar que tanto o Kafka quanto a Mina perderam suas escolas e suas casas ainda na infância. Kafka odiava os kaiju, mas só porque ele não pôde terminar o seu jogo do Pokémon por causa deles. Mina ficou desapontada com ele, pois esse motivo era muito besta, mas Kafka na verdade só estava tentando ser positivo. Ela entretanto estava triste porque seu gato perdeu a vida. Os dois então começaram a observar todos os danos causados pelo kaiju e ao mesmo tempo disseram que iriam entrar para a divisão de defesa. E por causa disso, decidiram começar uma competição para ver quem seria o capitão mais legal da divisão. Kafka tinha certeza que eles conseguiriam e diz que eles vão eliminar todos os kaijus. No presente, Kafka percebe que as coisas não deveriam ter acabado desse jeito. Ele continua correndo enquanto o monstro está correndo atrás dele. Kafka então decide parar e combater aquele monstro e vai tentar atacar as pernas do monstro, só que ele não tem a menor chance. O monstro então o ataca e o envia voando para longe. Ele se pergunta como tudo isso aconteceu e começa a gritar enquanto o monstro pisa nele. Ele não pode mais se mover, suas pernas estão quebradas. Kafka já perdeu toda a esperança e o monstro está prestes a engoli-lo, mas Idikawa aparece para ajudá-lo no último instante. Ele então diz que já avisou as forças de defesa e Kafka fala que ele foi um idiota por ter voltado, mas o Idikawa diz que se abandonasse o Kafka, ele nunca poderia se tornar um policial das forças de defesa. Nesse momento então, Kafka tem mais um flashback do dia que ele foi rejeitado pelas forças de defesa e seus sonhos foram esmagados. Ele se culpa muito por ser tão inútil e vê enquanto Idikawa é arremessado pelo monstro. Kafka está furioso, ele ainda não pode proteger seus amigos e sua frustração o faz gritar de ódio, enquanto Idikawa estava prestes a ser eliminado, mas de repente o monstro simplesmente é completamente obliterado. Os dois jovens ficam em choque e uma voz feminina declara que o monstro foi eliminado. E Kafka fica em choque ao ver que foi a Mina que chegou junto com os outros membros da terceira divisão. Ela então manda um pessoal tomar conta dos feridos, enquanto ela e o resto vão procurar pelo Mariojo. Kafka está em uma situação crítica e é levado para o hospital. Aquela noite ele fica impressionado ao se lembrar da Mina. Ela eliminou um monstro tão terrível em um instante e Kafka então percebe que ela agora está em um nível que ele nunca irá conseguir alcançar. Ele achou que estava sozinho falando essas coisas, mas o Idikawa estava a seu lado. O jovem diz que se o Kafka não tivesse o resgatado e o mandado sair correndo, ele estaria sem vida agora. Idikawa então diz que Kafka é um cara muito legal e o Kafka fica em choque, pois essas palavras o fazem se lembrar da promessa que ele fez para Mina durante a infância. Idikawa então continua dizendo que o Kafka deveria ser um dos oficiais da divisão de defesa, mas é ele quem vai decidir seu futuro. Suas palavras fazem Kafka abandonar seus pensamentos negativos. Ele então agradece ao Idikawa e diz que o jovem realmente é muito boa pessoa. Kafka não achava que desistir era ruim, mas agora sabe que enganar a si mesmo é algo terrível. Ele então diz que a partir de agora irá correr atrás de seu sonho e tentar se tornar um policial da força de defesa, mas suas palavras são interrompidas por um pequeno monstro que apareceu bem à sua frente. Essa criatura então diz que encontrou o Kafka e se enfia na boca dele. Idikawa se pergunta se o Kafka está bem, mas parece que ele não está, pois o jovem está engasgado. Idikawa vai ver o que está acontecendo e fica em choque ao encontrar um monstro na cama do Kafka. Kafka olha para o Idikawa e depois vê seu reflexo no vidro. Ele então entra em choque e tenta dizer para o Idikawa se acalmar. Aquele monstro na verdade é ele mesmo e o Idikawa se acalma. Um velho que estava passando ligou para as forças de defesa e Idikawa e Kafka ficaram
ficaram em choque, pois se a força de defesa chegar, eles irão eliminar o Kafka. Ichikawa então fala pro Kafka sair correndo dali. Outro flashback mostra o Kafka dizendo pra Mina como imobilizar um kaiju. Ela anotava, enquanto ele dizia que ela precisava atacar as pernas. Mina tinha medo de lutar contra o monstro, mas Kafka dizia que quando esse dia chegasse, ele estaria ao lado dela. No presente, Mina estava pensando a respeito disso e percebia que era tudo uma mentira. Abruptamente o telefone toca e ela é informada que um kaiju apareceu perto do hospital e ela diz que vai tomar conta dele. Ela vai junto de seus oficiais e eles irão eliminar esse kaiju. Em um outro flashback, vemos Kafka e Mina conversando naquela biblioteca ainda. Ela está zoando com a cara dele, pois ele disse que iria ficar ao lado dela durante todos os momentos. E isso é algo muito vergonha alheia. O pobre Kafka só pode pedir para que ela não conte para os pais deles, pois senão ele viraria piada na vizinhança. Mina, na verdade, agradeceu pelas palavras dele e disse que realmente não precisam ter medo de nada se estiverem juntos. De volta ao presente, a Mina e seu esquadrão estavam prontos para ir ao hospital para eliminar o tal kaiju. As autoridades já avisaram as pessoas para se esconder em casa ou irem para abrigos. Aparentemente, algumas pessoas já acham essa situação muito normal e nem ao menos tentam correr para se esconder. No hospital, os amigos ainda estão assustados, pois aquele velho está completamente em choque por causa do Kafka. Para tentar acalmá-lo, Kafka tenta dar um sorriso, mas o seu sorriso é assustador e não funciona, o velho acaba desmaiando. Kafka se aproxima para ver se está tudo bem, mas assim que encosta na parede, ela quebra inteira. O jovem agora está extremamente poderoso. Isso, entretanto, alertou aos outros pacientes que existia um kaiju ali e eles também começaram a gritar. Ichikawa sabe que a força de defesa está a caminho e eles têm que fugir. Kafka então vai abrir a janela e com uma pequena parte de sua força ele destrói a parede toda. Ele nem consegue esconder que está muito feliz com essa força toda, mas ele não tem tempo para ficar ali se divertindo, afinal as pessoas estão gritando cada vez mais. Ichikawa é o primeiro a pular da janela e dá um pulo normal, mas quando o Kafka salta, ele vai parar lá longe. O jovem está emocionado. Durante a fuga, Ichikawa começa a pensar se aquele kaiju realmente é o Kafka e decide perguntar ao jovem se aquele realmente é ele. Mas nesse momento nem o próprio Kafka sabe, pois seu corpo está se transformando em coisas diferentes. E abruptamente, o Kafka utiliza sua língua gigantesca para devorar um pássaro vivo. Ele também achou isso muito legal. Por sorte, depois de se alimentar, Kafka volta ao semi-normal. Só que agora ele tem um outro problema. Ichikawa pergunta que problema é esse, e Kafka diz que ele está com vontade de ir ao banheiro. Ichikawa o manda segurar, mas Kafka não vai conseguir. Só que o Ichikawa está na dúvida. Parece que o Kafka nem ao menos tem partes suficientes para poder ir ao banheiro. De onde vai sair todo o xixi? Vemos logo em seguida que sai tudo através dos mamilos do Kafka. Isso o deixou cheio de vergonha. Enquanto está caído de vergonha no chão, Kafka se pergunta se ele ainda poderá se juntar às forças de defesa, mas o Ichikawa fala que agora eles têm coisas mais importantes para se preocupar, como por exemplo, fugir dali, pois se a força de defesa aparecer, ele será eliminado. Kafka então começa a levar a situação um pouco mais a sério, mas mesmo assim pensa que foi a hora errada para tudo isso acontecer. Ele estava tão perto de se juntar às forças de defesa e poder ver sua amiga Mina mais uma vez. Kafka e Ichikawa então vão entrar em uma área restrita onde não terá ninguém, mas abruptamente Kafka sente a presença de um kaiju ali perto. É um daqueles igual àquele que quase tirou a vida dos dois. E logo vemos uma explosão. O pessoal das forças de defesa também viram essa explosão e um dos carros que estava indo para o hospital desvia de caminho para ver o que está acontecendo. Ichikawa fala pro Kafka que o governo já soou os alarmes, ou seja, a força de defesa vai dar um jeito nesse tal kaiju que apareceu. Eles têm que aproveitar a situação para poder fugir. Ainda meio que na dúvida, Kafka dá as costas para o grande kaiju e vai seguir seu amigo. E logo em seguida, vemos que uma mulher estava presa embaixo de alguns escombros, enquanto sua pequena filha tentava ajudá-la. A mulher implorava para que sua filha saísse dali e se salvasse, mas a jovem só iria sair com ela, até que abruptamente o kaiju apareceu. Agora não dá mais para a garota correr e o kaiju irá devorá-la. Miraculosamente, entretanto, Kafka aparece e acerta o kaiju com um soco antes que ele devorasse a pequena jovem. Mais uma vez, o protagonista fica em choque com o tamanho de sua força. Ele então vai ver como a garotinha estava, porém, ela fica com muito medo dele e Kafka tenta fazer uma careta bobinha, mas isso só assusta ela mais ainda. O jovem então liberta a mãe dela e o Ichikawa aparece. O kaiju volta logo em seguida e Kafka manda o Ichikawa tirar as duas dali. O próprio Ichikawa quer saber o que Kafka está planejando e o protagonista diz que vai tentar dar um
soco no Kaiju com toda a sua força. Ele então começa a juntar seus poderes e libera algo impressionante, um super soco que quando acerta o Kaiju, simplesmente o faz ser completamente destruído e o sangue da criatura começa a chover ao redor do lugar inteiro. Kafka chega a ficar em choque por causa de todo o seu poder e nem ao menos consegue se mexer. Ichikawa aproveita para falar para ele nunca dar um soco desses em um ser humano. Kafka, todo coberto pelo sangue do Kaiju, se aproxima para tentar acalmar a pequena garota, mas ela está muito assustada e por causa disso ele se levanta para voltar ao hospital. A garotinha então o para e agradece ao Senhor Kaiju por ter salvado ela e sua mãe. As palavras da garotinha lembram do passado do Kafka com a Mina e o fazem querer ter um futuro com ela, onde os dois irão destruir muitos Kaijus. Ichikawa quer que o Kafka saia correndo antes que as forças de defesa apareçam, mas Kafka diz que não vai desistir e mostra que já consegue controlar um pouco seus novos poderes, liberando seu rosto humano. Ele tem que ir e ficar ao lado da Mina nas forças de defesa. Assim que a Mina aparece na cena, ela fica se perguntando o que aconteceu, pois o Kaiju já foi destruído. Ela então se aproxima da pequena jovem e pergunta o que aconteceu, mas ela está muito assustada para contar a respeito de tudo, e a Mina tem que tentar acalmá-la, dizendo que se aparecer outro Kaiju, ela irá defender a pequena jovem e sua mãe, destruindo a criatura imediatamente. A jovem então toma coragem para dizer, e a Mina entende que ela estava na verdade com medo por causa de outra coisa. A jovem não queria que a Mina destruísse o Kaiju bonzinho que a salvou agora há pouco. Essas palavras fazem a Mina ficar em choque. A garotinha insiste dizendo que esse Kaiju bonzinho salvou a mãe dela e Mina não pode eliminá-lo. Só que a Mina nem ao menos está entendendo de verdade o que a garotinha está dizendo. 3 meses depois, vemos os companheiros de trabalho do Kafka assistindo à TV. Acontece que as autoridades nunca conseguiram encontrá-lo e tem um retrato falado dele. Eles o chamam de Kaiju número 8. Os colegas de trabalho do Kafka, entretanto, acham que esse Kaiju já foi eliminado. As autoridades só não disseram ainda. Ichikawa então chega para trabalhar e descobre que o Ichikawa se tornou o primeiro Kaiju da história a fugir das forças de defesa. Só que isso infelizmente significa que todos os agentes da segurança do país estão atrás do Kafka. O chefe então fala pro Ichikawa que ele e o Kafka receberam algo através dos correios. Os colegas então dizem que esse é o resultado da prova para as forças de defesa e dizem também que todo ano eles tentam animar o Kafka depois que ele descobre que não passou na prova. Ichikawa abre a carta dele e todos os outros dão os parabéns para ele, pois Ichikawa passou na primeira parte dos testes. Ichikawa então vai dar a carta do Kafka para ele e antes de chegar lá ele não consegue se aguentar e lê a carta do Kafka. O jovem também passou. Ele então vai todo animado contar para o Kafka. Os colegas viram pelo semblante dele que o Kafka deve ter passado também e ficaram muito animados. Afinal, essa é a última chance que o Kafka vai ter, pois ele já tem 32 anos. Ano que vem não dá mais para ele tentar. Ichikawa então chega até o Kafka e diz todo animado que ele passou na primeira fase dos testes, mas vê que Kafka estava almoçando em sua forma de Kaiju. Irritado, Ichikawa o acerta com uma voadora, dizendo que ele não pode fazer isso em público. Kafka então tenta voltar à sua forma humana, mas depois de se esforçar, seu sorriso ainda está como o de um Kaiju. Ichikawa fala que ele acabou de aparecer na televisão, tem que ser mais cuidadoso a partir de agora. Além disso, ele não pode chegar lá nos testes para as forças de defesa parecendo um Kaiju. Nós então descobrimos que na noite que o Kafka ganhou seus poderes, ele e o Ichikawa voltaram para o hospital, já com o Kafka transformado de volta em humano. Graças a isso, eles puderam enganar a todo mundo e disseram que o Kaiju fugiu. Ichikawa fala que achou que o Kafka ficaria mais feliz ao saber o resultado da prova, mas o Kafka então revela que ele não ficou tão feliz, pois passar nessa primeira fase é normal. Ele, na verdade, é sempre reprovado na segunda fase dos testes. Ichikawa então pergunta se o Kafka está planejando fazer os testes utilizando sua forma de Kaiju, mas Kafka o garante que ninguém irá perceber. Mas ele falou isso com um sorriso de Kaiju e o Ichikawa diz que vai dar ruim porque ele nem consegue esconder. A primeira fase foi apenas uma prova, mas na segunda fase haverão diversas autoridades e se elas perceberem que o Kafka é um Kaiju, irão eliminá-lo na mesma hora. Mesmo assim, Kafka diz que vai fazer as provas de qualquer maneira. Ele tem trabalhado muito nos últimos 3 meses e essa é sua última chance. Ele não vai deixá-la passar. Ichikawa então diz que não importa o que aconteça com o Kafka, ele não vai largar as forças de defesa. E lá dentro, os dois serão competidores. Kafka então pega sua garrafinha para beber um pouco d'água, mas não consegue abrir a tampa. E por causa do esforço, acaba se transformando
em Kaiju e destruindo a garrafa. E o Ichikawa grita com ele, dizendo que Kafka vai perder a vida desse jeito. O jovem Ichikawa então vai embora e avisa ao Kafka que ele tem que voltar ao normal, pois o resto da equipe de limpeza vai aparecer logo logo. Percebemos então que depois que o Ichikawa saiu, Kafka na verdade estava muito feliz por ter passado na prova. Ele só não queria revelar isso na frente do Ichikawa para o jovem não deixar de respeitá-lo. Logo depois disso, vemos os dois chegando até o estacionamento lá das forças de defesa. Eles vão fazer a prova e o Ichikawa está impressionado com o tamanho do prédio. Diversos soldados estão ali ao redor fazendo a guarda e o Ichikawa diz que ali é muito mais perigoso para o Kafka se ele se transformar sem querer. Outros candidatos começam a aparecer e Kafka se anima para começar as provas. Mas antes de saírem, uma garota que estava ali perto chama o Kafka de velho e ele fica irritado, pois ele não é velho, tem apenas 32 anos. A garota então diz que é isso mesmo, ele é velho mesmo. E o Ichikawa concorda. A garota quer que o Kafka tire o seu carro daquela vaga, pois ela quer que seu mordomo estacione o carro dela ali. Afinal, aquela vaga é a número 55 e hoje 55 é o número da sorte dela. Kafka entretanto diz que não vai fazer isso e a garota não tem outra escolha. Ela começa a tirar sua roupa. Kafka fica em choque, mas embaixo de seu casaco a jovem tinha uma roupa que amplia sua força. Ela então vai remover o veículo do Kafka do lugar e com sua força bruta ela consegue levantar aquele carro com uma mão só. Tudo isso graças à roupa que ela está usando. A jovem então arremessa o carro pro lado e o Kafka fica em choque, pois aquele é o carro da firma. Nesse momento, Ichikawa parece ter reconhecido a jovem e ela diz que é a candidata número 216. Seu nome é Shinomiya Kikoru. Ela então fala pro Kafka lembrar de seu nome. Ichikawa então reconhece o sobrenome dela. A jovem então se aproxima dos dois e ao cheirar o Kafka diz que ele tem cheiro de Kaiju. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, até o próximo. Mas o Ichikawa pensou rápido e falou que é porque os dois trabalham na limpeza. Kikoru então ficou em choque quando viu o Kafka levantar o carro com suas próprias mãos. E o Ichikawa ficou irritado, pois Kafka tá querendo arranjar problema. Kafka então se apresenta como o candidato número 232 e manda aquela garotinha lembrar seu nome. Sua apresentação, entretanto, é interrompida pelo mordomo da Kikoru, que estacionou o carro dela na vaga dele de qualquer jeito. A jovem então diz que achou que esses testes seriam muito chatos, mas agora parece que eles serão interessantes. Ela então promete que vai mostrar pro Kafka tudo que ela é capaz e vai humilhá-lo lá nas provas. A jovem vai embora com seu mordomo e o Ichikawa está furioso com o Kafka por já ter usado seus poderes. Mas Kafka diz que conseguiu transformar apenas suas mãos, partes que a jovem não pôde ver, e não deu nada de errado. Os guardas aparecem e dizem que ouviram um barulho. Eles querem saber o que está acontecendo, mas Ichikawa e Kafka falam que está tudo bem. E depois disso, Ichikawa fala pro Kafka que vai mandá-lo de volta para casa se ele fizer mais outra gracinha dessas. Mas Kafka está prestes a se encontrar com a mina mais uma vez e não vai desistir. Poucos minutos depois, vemos que o Kafka estava passando mal nas provas. Acontece que a parte física está muito difícil. Mesmo ele sempre treinando, parece que tudo está muito difícil e ele mal consegue fazer as etapas da prova. O episódio então nos mostra que antes de ir para essa parte da prova, Kafka e Ichikawa conversaram. O Ichikawa disse para ele que existe a parte do teste de aptidão e a parte do teste de força. Como a aptidão é algo que você tem ou não tem, eles têm que se esforçar na parte do teste de força para garantir uma boa nota. Só que durante os testes de força, Kafka está passando mal. Ele sempre foi um pouco abaixo da média no quesito força, só que agora ele está percebendo que está muito pior. Kafka então começa a se perguntar se é normal quando uma pessoa faz 30 anos de idade ela ficar tão fraca assim. Ele não consegue passar ninguém na parte da corrida. Isso o faz querer se transformar em Kaiju e vencer aquela prova instantaneamente, só que isso seria loucura. Infelizmente, Kafka foi muito mal na prova de força e ficou no lugar 219 de 225 participantes. Kikoru logo vem tirar onda com a cara dele, afinal ela ficou em quinto lugar. Ela ainda o zoa, dizendo que não demorou nada pra ela mostrar que é muito melhor do que ele. Kafka então se lembra do jeito que ele falou pra ela se lembrar do nome dele e, envergonhado, implora pra que ela esqueça. Depois que a jovem vai embora, Ichikawa vem dizer que está muito feliz pois o Kafka não utilizou seus poderes. E Kafka explica que não teria sido justo se ele usasse, afinal todos os candidatos trabalharam muito pra chegar até ali. Mas o Kafka só falou isso pra parecer muito legalzão. Na verdade, ele queria muito ter usado seus poderes. Se tivesse feito isso, ele poderia ter se saído muito melhor. E Ichikawa fala que acha que não foi só por isso que o Kafka conseguiu aquela colocação. Em uma sala ali naquele prédio, um dos funcionários da mina vem mostrar pra ela os candidatos
candidatos desse ano. Ele acha que ela não vai se interessar, pois a jovem só quer saber de eliminar kaijus. Só que a foto do Kafka chamou a atenção dela e seu funcionário ficou em choque, pois ela quer ouvir mais a respeito dos candidatos. O funcionário então fala que um candidato chamado Izumo chamou sua atenção. Ele era o melhor aluno de sua classe na faculdade e ficou em segundo lugar ali no exame de força. Ichikawa também reparou nele e depois de falar a mesma coisa para o Kafka, ele aponta para um outro jovem chamado Iharu. Ele ficou em terceiro lugar ali na prova de força e também é um estudante exemplar de sua escola. Depois vem Aoi Kaguragi. Ele ficou em primeiro lugar ali nas provas de força. O jovem recusou uma vaga de elite nas forças de defesa para vir até ali fazer aquela prova. A maioria dos candidatos esse ano são de universidades excelentes e normalmente pessoas como eles estariam tentando se tornar oficiais de elite na agência de defesa. E provavelmente é por isso que o Kafka teve uma posição tão ruim nos testes. Ichikawa então fala que mesmo no meio de tantas pessoas poderosas, existe uma em específico que todos estão assistindo. Ela se formou em sua faculdade na Califórnia com apenas 16 anos de idade, se tornando a mais jovem de todos os tempos. Essa é a jovem Kikoru e as pessoas dizem que ela é a mais talentosa de todos os tempos. Os 3 melhores dos testes estão a observando e imaginando se eles irão conseguir se equiparar a ela. Ichikawa então fala pro Kafka que mesmo que todos aqueles jovens sejam poderosos, nenhum deles chega nem perto da Kikoru. Kafka então se aproxima da Kikoru para dizer que não imaginava que ela era tão legalzona desse jeito, mas os seguranças dela começam a descer o cacete nele por ter tocado na jovem. Os outros candidatos começam a achar que o Kafka é apenas mais um dos fãs da Kikoru, e a própria jovem ri da cara do Kafka, pois ela acabou de tirar onda com ele mais uma vez, mas o Kafka diz que ele também vai tirar onda com ela logo logo. Mas ele sabe na verdade que as coisas não estão indo bem, e o Ichikawa ainda tem esperança. Pelos 2 últimos anos, a segunda parte da prova tem sido a respeito da limpeza dos restos de kaiju, e essa prova serve para testar os conhecimentos dos participantes a respeito dos corpos dos kaijus. E nessa matéria, os 2 são profissionais, pois eles trabalham na empresa de limpeza. Agora, a esperança do Kafka foi restaurada. Eles vão humilhar na próxima parte da prova e logo chegam até um portão gigantesco. E Hoshina, o vice-capitão da 3ª divisão das forças de defesa, se apresenta para todo mundo. Ele explica que ficará no comando do teste de aptidão, e nesse teste eles terão que encontrar kaijus. Kafka fica animado, pois ele acha que eles terão que encontrá-los para depois dar um jeito nos restos de seus corpos, do mesmo jeito que eles trabalham, mas fica em choque quando o Hoshina diz que na verdade eles terão que lutar contra os kaijus e neutralizá-los. Kafka então fica em choque quando um desses kaijus corre para cima deles, mas é parado pelas grades. Kafka cai no chão cheio de medo, mas os melhores candidatos estão ansiosos para participar dessa prova. Kikoru, quando vê que o Kafka caiu, começa a rir da cara dele. Em choque, Kafka pergunta pro Ichikawa o que aconteceu com essa parte da prova, e o Ichikawa explica que não sabe o que aconteceu. Ele também está muito triste. Hoshina explica que essa parte da prova é muito perigosa, e por causa disso, eles irão utilizar esses trajes altamente tecnológicos chamados trajes Izumo. Ichikawa veste o seu e fica impressionado, pois a roupa automaticamente analisa todas as suas medidas e se ajusta ao seu corpo. Esses trajes são feitos com fibras de kaiju, e o Ichikawa pode até mesmo sentir seus músculos se tornando mais fortes. Hoshino então explica para todo mundo que aqueles trajes são feitos de pedaços de corpos de kaiju e servem para multiplicar as capacidades físicas deles. Em outra sala, a operadora da 3ª divisão, chamada Konomi, vai começar a analisar o potencial de combate que os trajes liberaram nos candidatos. Ichikawa teve seu potencial de combate aumentado em 8%. Izumo teve o seu aumentado em 18%. Kaguragi teve 15% e o Ihuru teve 14%. Esses números significam quanto do poder do traje os candidatos conseguem utilizar. Mesmo depois de muito treino, geralmente os trabalhadores da força de defesa conseguem utilizar cerca de 20% da força dos trajes. E durante essas provas, eles têm sorte de ao menos um dos candidatos conseguir tirar 10% da capacidade dos trajes. Esse ano, vários conseguiram mais do que isso. E Hoshino está animado para esse ano. De repente, todo mundo fica em choque. Acontece que o traje da Kikoru liberou 46% de força de combate. Todos ficam impressionados. E Hoshino está em choque, pois a Kikoru já tem um nível de um líder de esquadrão. Esse número é um recorde. Ichikawa fica triste, pois só conseguiu
8%. Mas Hoshino explica que mesmo esses 8% são muita coisa para a primeira vez. Se o candidato não teve 0%, já é muita coisa. Ele mesmo nunca viu um 0%. Até hoje. Todo mundo então fica em choque, porque o poder de combate liberado pela roupa do Kafka é de apenas 0%. O Hoshino até mesmo começa a rir. Konami se pergunta se aconteceu algum bug ali nos computadores, e Kafka pede para eles esperarem mais um pouquinho enquanto ele tenta utilizar mais poder de seu traje. O jovem começa a fazer força e Hoshino ri mais ainda, pois parece que ele está querendo ir ao banheiro. O vice-capitão está começando a gostar do Kafka, pois ele é muito engraçado, mas está preocupado, pois parece que ele não vai passar na prova. Kafka acha que tem algum truque para conseguir uma porcentagem maior e tenta imaginar que truque é esse, só que ele ainda não conseguiu. Kikoru fica frustrada, pois ela queria que ele mostrasse aquela força que ele mostrou no estacionamento logo. Hoshino aparece naquele lugar e diz que está na hora de começarem a parte final da prova. Ele explica que os alvos dos candidatos serão diversos kaijus diferentes, e eles estão espalhados ao redor daquela área de treinamento. Esses kaijus já eliminaram 16 pessoas no total e foram capturados vivos para poder servir como testes. Todos os candidatos utilizaram objetos letais especiais para eliminá-los e serão observados por drones o tempo todo. Se algum dos candidatos estiver em perigo de vida, os escudos de seus trajes serão ativados, porém isso significará que eles não passaram na prova. Mesmo assim, Hoshino insiste, dizendo que não dá para garantir que eles ficarão vivos. Ele então começa a prova. Todos os candidatos saem correndo para frente, mas Kikoru sai na frente. Ela consegue até mesmo correr pelas paredes dos prédios e elimina o primeiro kaiju com facilidade. Ela logo em seguida elimina o segundo e o terceiro também. Ao ver essa cena, Kafka quer adiantar e correr também para passar à frente dela, mas ele nem ao menos consegue levantar sua arma, que é muito pesada. Kafka tenta se defender dizendo que as armas são muito pesadas sem a ajuda do traje, e apenas ele, o candidato do 0%, pode entender isso. Mas Ichikawa acha que ser o candidato do 0% não é nada legal. Ichikawa então diz que eles não têm o poder ofensivo que os outros têm, e nesse momento Hoshino fala que a mina acabou de chegar para assistir a prova. Kafka se lembra mais uma vez da promessa dos dois e se acalma. Ele se lembra que essa é sua última chance e se lembra de uma certa coisa também. Eles estão sendo assistidos por drones, e não é apenas para ver quantos kaijus eles podem eliminar. Esses drones também são para ver o quão bem os candidatos podem se adaptar a situações de perigo, e também o conhecimento que eles têm a respeito dos kaijus. Kafka então diz que, pensando nisso, eles precisam utilizar todo o conhecimento deles a respeito dos corpos de kaijus para dar suporte para os outros candidatos. Afinal, eles não podem atacar tão bem. Os dois então vão fazer isso, e assim que Kafka vê o primeiro kaiju, ele o reconhece. O jovem já limpou vários desses em sua carreira e se lembra que eles são extremamente frágeis contra barulhos altos. No meio de seus equipamentos, Kafka também tem uma granada de atordoamento e sabe que ela será altamente eficaz. Ele então a arremessa contra o kaiju, que instantaneamente não consegue mais fazer nada. Agora que ele está atordoado, é um alvo fácil, e Kafka diz para os outros jovens mirarem na barriga dele, pois é a parte fraca de seu corpo. Os candidatos então efetuam diversos disparos e conseguem destruir o kaiju. Eles então agradecem ao fã da Kikoru pela ajuda, e Kafka fica irritado por ter sido chamado como fã dela. Lá na sala de comando, o pessoal ficou impressionado com o que eles acabaram de fazer, e Kafka falava com Ichikawa que a vantagem deles é já ter cortado mais corpos de kaijus do que qualquer outra pessoa no mundo. Eles podem utilizar esse conhecimento, e Kafka fica feliz por não ter que usar seus poderes de kaiju, até que do nada ele é atacado por uma das criaturas. Seu corpo já levou diversos danos instantaneamente, e Kafka já nem pode mais se levantar. Konami viu que ele está muito machucado e não vai poder continuar na batalha. O kaiju está se aproximando e eles se preparam para colocar o escudo no Kafka. Isso faz o jovem perceber que ele não vai passar na prova, e como sabe que a mina está observando, Kafka se esforça para tentar se levantar, mas a criatura está prestes a devorá-lo. Konami vai ativar o escudo dele, mas de repente a criatura é destruída. Kikoru salvou o Kafka. Ela então diz que essa é a terceira vez que ela humilhou o Kafka. Além disso, ela diz que enquanto estiver no campo de batalha, ninguém irá perder aquela prova. E a partir de agora, ela vai destruir mais kaijus ainda, e Kafka pode ficar ali deitado como um perdedor. Os outros candidatos percebem que ela está indo em direção ao alvo principal, mas eles não vão deixar que ela faça isso. Kikoru então facilmente destrói
e mais kaijus ao redor deles. E um dos jovens começa a pensar que é injusto ela ser tão mais forte do que eles. Kafka não consegue se levantar pois sua perna quebrou. Hoshino explicou que Kafka está com danos em seus órgãos e possivelmente diversos ossos quebrados. Kafka acha que isso significa que ele vai ter que desistir, mas ele não permite continuar pensando assim. Ele então começa a imaginar todo o teste e o quão horrível foi ter 0% de poder de combate. Ele está muito triste, pois parece que apenas pessoas com talento passam na prova. Trabalho duro não é levado em conta. Hoshino fala para ele desistir, pois o escudo do traje não é 100% garantido de salvá-lo contra um kaiju. Mas Kafka não vai desistir. Ele tem um sonho e irá atrás dele, não importa o que tenha que fazer. Ele então começa a se levantar e todos na sala ficam em choque, pois sua força de combate subiu 0,01%. E Kafka grita que ele não vai desistir. Vemos que a Mina prestou atenção nessas palavras. Kafka diz que ele não vai desistir. Mina está assistindo enquanto o Ichikawa pergunta se o Kafka está bem. O protagonista fala que ele está melhor do que nunca e a Kamino mal pode acreditar que o Kafka já está se levantando depois de ter acabado de quebrar uma das pernas. Hoshino fala com o Kafka pelos fones de ouvido que se ele achar que o Kafka vai perder a vida, ele vai ligar o escudo e não quer nem saber o que o Kafka acha. O próprio Kafka concorda com isso, mas vemos que ele ainda está cuspindo sangue pela boca. Kafka então manda o Ichikawa sair dali e correr para conseguir eliminar kaijus, mas o Ichikawa nunca abandonaria seu melhor amigo e diz pro Kafka que ele vai ajudá-lo. Kafka se lembra daquele dia quando os dois quase perderam a vida para um kaiju e entende que Ichikawa é um homem desse jeito, ele nunca desiste e os dois vão ter que trabalhar juntos. E na próxima cena nós vemos o Hoshino rindo pra caramba. Isso é porque ele está vendo o Ichikawa correndo por aí com o Kafka nas costas. Isso realmente é muito hilário. Kafka diz que com os poderes dos dois combinados eles vão poder aniquilar todos os kaijus, mas todo mundo tá olhando e o Ichikawa diz que está cheio de vergonha. Mesmo assim, ele fala que vai usar todo o conhecimento no cérebro do Kafka enquanto ele utiliza suas pernas. Hoshino ainda está rindo e diz que vai passar os dois no teste simplesmente para ter um alívio cômico ali no esquadrão. Kafka quer encontrar a Kikoru para ajudá-la a eliminar todos os kaijus e o Ichikawa sai correndo em alta velocidade. Ainda existem muitos kaijus por ali e podemos ver que a Kikoru está eliminando a todos. Ninguém tem chance de derrotá-la. Ela destrói esses kaijus tão rápido que todo mundo só pode observar enquanto ela termina de tirar a vida de todos. Ela até mesmo utiliza um grande pedaço de aço para eliminar um desses kaijus. Kikoru é imparável. Ela acabou de eliminar o último dos kaijus na área delta e agora vai para cima do último, que é o Honju, na outra área. Esse é o último dos kaijus e é o mais forte de todos. É uma criatura gigantesca e Kikoru começa com uma granada para deixá-lo atordoado. Depois, enquanto a criatura abre a boca, ela pula para cima dele e utiliza suas duas pernas para manter a boca da criatura aberta. Em seguida, ela efetua um disparo contra a garganta do kaiju que entra destruindo tudo. Kikoru, a mais forte de todas as candidatas, eliminou o último kaiju com toda a facilidade. Hoshino e todo mundo está completamente em choque. A última parte do exame acabou de terminar e o Kafka nem teve chance de derrotar nenhum dos kaijus. Gritando, ele fala que a Kikoru é rápida demais, isso é injusto. Ele então cai no chão ao lado do Ichikawa e o pessoal lá no quartel-general vai mandar de volta todos os drones e depois enviar os candidatos para o esquadrão médico dar uma olhada neles. Hoshino está impressionado com o quão rápido o teste acabou. Deu tanto trabalho para montar toda essa arena. Mina diz que a Kikoru é muito mais poderosa do que os rumores dizem. Hoshino havia imaginado que pelo menos 30 pessoas iriam falhar nesse teste, mas acontece que ninguém falhou. Eles também quase não tiveram ferimentos. E isso tudo foi claramente graças a Kikoru. Isso é o que todos esperam ver da filha do diretor Shinomiya. Ela com certeza será um gigantesco nome das forças de defesa no futuro. A própria Kikoru está lá parada completamente sem palavras. Ela foi perfeita e queria que seu pai tivesse visto. Agora, o que importa é voltar e rir da cara do Kafka. Mas do nada, um outro kaiju aparece ali e efetua um disparo contra o peito da Kikoru. Esse kaiju parece muito diferente dos outros até agora. E enquanto isso acontecia, Kafka estava conversando com Ichikawa. Ambos concordavam que a Kikoru era muito mais forte do que eles imaginavam, e só foi graças a ela que eles conseguiram chegar à parte final do teste. De repente todo mundo começou a gritar. Os kaijus ali ao redor começaram a ressuscitar.
ressuscitar. Ichikawa quer sair dali correndo, mas vemos que Kafka sabe que alguma coisa está acontecendo com a Kikoru. Agora ela está sangrando muito, mas felizmente conseguiu proteger o seu coração concentrando todo o seu escudo em um único ponto. Mesmo assim, ela tomou muito dano. Ela ainda consegue lutar, ou é o que ela imaginou. Aquele kaiju parece estar surpreso ao perceber que ela ainda consegue se mover. Kikoru também ficou surpresa ao ver que esse kaiju pode falar, e ela nunca viu algo como isso antes. Aparentemente, esse kaiju reanimou todos os kaijus na arena. Kikoru se levanta e tenta acertá-lo com um de seus disparos. Só que aquele kaiju nem ao menos dá importância para ela. Ele diz para o kaiju que está deitado que irá dá-la para ele como alimento. Ele então efetua diversos disparos contra a Kikoru e acerta todos os seus membros, a imobilizando completamente. O pessoal lá na sala de operação escuta todos os gritos da Kikoru e percebem que seus finais vitais estão tendo uma anomalia. Entretanto, ninguém sabe o que está acontecendo. Tudo que eles sabem até agora é que muitos kaijus estão começando a ressuscitar e eles não sabem por quê. E ainda tem uma coisa ainda mais problemática. O último kaiju, o Honjo, está ficando muito mais poderoso. A força estimada dele é agora de 6.4 e o Hoshino está assustado, pois agora seria necessário um esquadrão inteiro para derrotá-lo. Os únicos presentes ali com força necessária para eliminar esse kaiju seriam ele mesmo e a própria Capitã Mina. A capitã então ordena que todos os escudos dos participantes sejam ativados e depois fala que ela e o Hoshino vão até a arena para eliminar esse último kaiju. Vemos que os últimos candidatos estão tentando correr das bestas e o Honjo está de pé na frente da Kikoru, se preparando para devorá-la. Ela junta toda a energia que ainda tem em seu corpo e diz que se ela não fizer alguma coisa, todos irão perder a vida. Ela então para todo o sangramento em seu corpo utilizando as fibras musculares de kaiju que existem em sua roupa. A jovem então diz que enquanto ela pode se mover, ela também pode lutar. Enquanto ela estiver no campo de batalha, ninguém vai perder a vida. Ela então se lembra do seu pai dizendo que ela tem que ser perfeita para proteger o futuro da nação. Mas infelizmente, quando a Kikoru mira na besta, ela é atingida pela criatura e vemos que ela não tem nenhuma chance de vencer. Mas mesmo assim, a jovem não vai desistir. O episódio então nos mostra um flashback de um dia na infância da Kikoru, quando ela tirou as maiores notas da classe. Sua amiguinha ficou muito feliz por ela, até que o pai dessa jovem chegou. Ele a parabenizou pela excelente nota, mesmo que não tenha sido uma das melhores da classe. O homem então disse que iria dar o presente que prometeu para ela. Kikoru assistiu a essa cena cheia de inveja. Seu pai nunca falou desse jeito com ela. Ele só pensa em perfeição e não quer mais nada dela. O mordomo tenta dizer para Kikoru que o pai dela vai ficar muito orgulhoso dela, e isso anima a jovem um pouco, mas quando eles chegam em casa, nós vemos que o pai dela não estava nem um pouco impressionado. Ele diz que ficar feliz com apenas um único sucesso como esse irá levar ao fracasso na próxima vez. Ela tem que se preparar para seu próximo passo imediatamente, porque ela sempre tem que ser perfeita para proteger o futuro da nação. Essas palavras deram força para Kikoru continuar andando, e ela tenta derrotar o kaiju, mas ainda está entrando no cacete. Infelizmente, o braço dela foi completamente quebrado e ela não pode mais segurar seu objeto letal. Ela grita enquanto os chifres do kaiju estão crescendo. Esses chifres são a parte ofensiva do corpo dele e foram cortados antes do teste pelas forças de defesa. As pessoas na sala de operação estão vendo pelos drones que esse kaiju está juntando energia através desses chifres, preparando um ataque. Hoshino e Mina estão preocupados, pois acham que não vão conseguir chegar a tempo. Kikoru já desistiu. Ela sabe que não pode derrotar aquele kaiju e a criatura já está quase pronta para dar um disparo nela e eliminá-la. Kikoru pede desculpas para seu pai. Ela não pôde ser perfeita. A jovem então começa a chorar e do nada, Kafka aparece. Ele diz que a Kikoru fez um bom trabalho e ela não entende o que está acontecendo. Kafka diz que por causa de todo o trabalho duro dela, todos foram capazes de fugir daquele lugar. Ele então declara que agora ela pode deixar com ele. Os candidatos não conseguem entender o que está acontecendo e Ichikawa se lembra que o Kafka simplesmente desapareceu. Ele sabe que o Kafka deve ter ido ajudar a Kikoru e com certeza se transformou, mas Ichikawa está com medo, pois se o Kafka fez isso, ele com certeza será eliminado pelas forças de defesa. Ichikawa então corre para tentar ajudar seu amigo. Vemos que Kikoru ainda não consegue entender a situação e pergunta se o Kafka é um kaiju. Kafka então vai correndo para cima dela e implora para que ela não conte para ninguém.
Depois do teste, ele irá dizer para ela tudo o que está acontecendo. O Kaiju então efetua um disparo, mas Kafka facilmente desvia essa bola de energia. Ele então começa a juntar sua força para destruir aquele grande Kaiju. As pessoas na sala de operação estão começando a detectar uma misteriosa super fonte de energia. Eles sabem que pode ser um Kaiju novo, e nós sabemos que é o Kafka, mas eles ainda não sabem disso, pois as câmeras dos drones foram fritadas pelo ataque do grande Kaiju. Os sensores, entretanto, ainda estão funcionando, e eles perceberam que esse Kaiju novo tem uma força de 9.8, e o Hoshino diz que isso é impossível. A energia deve ter destruído os sensores do monstro, pois se não for assim, 9.8 significa que esse é o Kaiju mais forte da história. Aparentemente, Kafka é o Kaiju mais forte de todos. Podemos ver que ele tem tanto poder que o seu corpo muda de forma, enquanto ele diz que não tem tempo e precisa eliminar aquele Kaiju em apenas um soco. Isso é realmente o que acontece. Kafka acerta aquele monstro com seu soco mais poderoso, e vemos que a criatura foi completamente obliterada. Sobraram apenas suas duas pernas, por um tempo, até que logo em seguida todos seus órgãos e sangue caem dos céus. Kafka duvida que aquele Kaiju vai ressuscitar depois dessa, até que os órgãos dele começam a se mover. Kafka se assusta, mas depois os órgãos caem. Ele se assustou à toa. Kafka então sai correndo para salvar a Kikoru. Ela estava prestes a ser devorada por outro Kaiju. Kafka então mostra seu rosto e diz que está feliz pela Kikoru estar bem. Ele então briga com ela, dizendo que a jovem não devia se colocar em risco dessa maneira. Abruptamente, Kafka é acertado por uma pancada do próprio Ichikawa. O jovem está completamente irritado. Kafka não devia ter feito isso, mas o Kafka diz que ele não podia fazer outra coisa, ele tinha que salvar a Kikoru. Enquanto eles discutiam, Kikoru desmaiou. Hoshino e Mia chegaram até a cena do ocorrido e não entenderam nada, mas Hoshino sabe que ele já viu algo parecido com isso em algum lugar antes. A sala de operação então diz para eles que mais 3 candidatos acabaram de chegar ao abrigo número 6. Eles são o Kafka, a Kikoru e o Ichikawa. Hoshino então diz para Mina que ele sabe que a Kikoru é muito forte, mas ela não pode ter feito isso. Mina diz que ainda existe muitas coisas que eles não entendem. Ela então ordena o time de investigação para investigar o que aconteceu e também a unidade de limpeza para dar um jeito nessa imundície, enquanto ela e o Hoshino vão caçar os últimos Kaijus. Hoshino estava pensando, talvez a última vez que ele viu algo como isso foi 3 meses atrás. Talvez esses incidentes estejam linkados de alguma maneira. Pouco tempo depois vemos que Kafka está no hospital e o Ichikawa fala para ele que a Kikoru está quase completamente recuperada. Eles estão usando as melhores tecnologias do esquadrão de defesa para curá-la. Kafka fica com ciúmes, pois ele também queria essa tecnologia para ajudá-lo. Ele então diz que o teste passou tão rápido porque a Kikoru eliminou todos os Kaijus. Kafka nunca imaginou que seus concorrentes seriam tão poderosos, mas isso apenas faz seu sonho ficar mais animador. Ele vai se esforçar muito para ficar tão poderoso quanto os concorrentes. Vemos que quem estava no corredor ouvindo tudo isso foi a própria Mina. Ela então entrou no quarto para agradecer aos dois por terem salvo a Kikoru. Ela sai do quarto depois disso e Kafka não disse nada para ela. Ele só vai poder conversar com ela de igual para igual quando se tornar um oficial das forças de defesa. Depois disso vemos que Kikoru finalmente acordou. Hoshino chegou para conversar com ela e disse que ele eliminou todos os Kaijus que sobraram, mas os candidatos só sobreviveram pois a Kikoru eliminou aquele Honju. Só que o jeito que ela recebeu essa notícia faz o Hoshino achar que talvez ela não tenha eliminado o Honju. Ele então pergunta se foi ela mesmo. Antes de dizer, entretanto, Kikoru se lembra do rosto do Kafka e resolve dizer que foi ela mesma quem eliminou o Honju para não colocá-lo em problemas. Mas Hoshino achou isso bem estranho. À noite nós vemos algo impressionante. Dentro de um banheiro estava aquele Kaiju. Ele estava checando as notícias em seu celular e não conseguia acreditar que os agentes da força de defesa eliminaram os Kaijus que ele ressuscitou. Os capitães lá devem ser mais poderosos do que ele imaginou. O Kaiju então atende uma ligação de celular. Seu patrão estava o mandando sair do banheiro. Acontece que esse Kaiju pode fingir que é um ser humano e está trabalhando no mesmo esquadrão de limpeza que o Kafka trabalhava. Dias depois vemos Kafka e Ichikawa no trabalho. O protagonista está extremamente assustado pois acha que não passou na prova. Ele coloca toda a culpa no Ichikawa, pois se não fosse o jovem, ele nunca teria voltado a ter essas ideias de fazer a prova para o esquadrão de defesa. Mas o Ichikawa acaba se irritando, pois no hospital Kafka o agradeceu por tê-lo encorajado. Abruptamente, o patrão dos dois interrompe a discussão para dizer
dizer que eles acabaram de receber uma carta. Os dois ficam imediatamente nervosos. Finalmente chega a hora de saber se o Kafka passou na prova. Não importa o que aconteça, essa foi sua última chance. Kafka então começa a ler o documento. Será que ele passou? Na cena seguinte, vemos a cerimônia de boas-vindas aos novos oficiais da Força de Defesa. Os jovens mais fortes estão todos lá, inclusive o Ichikawa. Porém, não conseguimos ver o Kafka. Logo, Kikoru aparece. Ela foi quem tirou a maior nota de todos. Um dos jovens fala pro outro que infelizmente eles terão que competir pelo segundo lugar. Só que o outro jovem responde que ele teve a nota mais alta no exame físico e não quer o segundo lugar, ele deseja o primeiro. Um dos jovens encontra o Ichikawa e pergunta por onde anda aquele amigo velho dele. Mas antes que o Ichikawa possa dizer, eles são interrompidos, pois a Capitã Mina está entrando na sala. Todo mundo está nervoso. A cerimônia de posse dos novos oficiais vai começar e a Kikoru irá discursar em nome da turma. A Capitã Mina então diz que os 27 presentes ali agora são oficiais das forças de defesa e Kikoru garante pela turma que todos eles irão dar suas vidas pela causa. A Capitã então agradece por tudo que a Kikoru fez durante os testes, pois foi apenas por causa dela que ninguém perdeu a vida. Mas Kikoru está triste, pois ela sabe que não foi ela quem salvou a todos. Kafka é quem deveria estar escutando essas palavras, mas por que ele não está aqui? Depois de ter tido a audácia de salvar a própria Kikoru e tratá-la como uma garotinha, a jovem acha isso humilhante, pois ainda quer algumas respostas daquela forma de kaiju do Kafka. E subitamente, o próprio Kafka entra na sala. Todos ficam em choque com isso. Vemos então um flashback do dia que os oficiais estavam decidindo quem iria passar na prova. Kafka não passou, pois teve a pior avaliação física de todas e ainda só pôde obter 0% de força de seu traje. Eles estavam prestes a descartá-lo, até que, por mais incrível que pareça, o vice-capitão Hoshino resolveu aceitá-lo. Seus números são abaixo da média, porém durante o combate, Kafka conseguiu localizar os pontos fracos de todos os alvos e ajudou a todos que estavam a seu redor. Priorizar ajudar ao invés de eliminar os kaijus é algo raro nesses testes. E além disso, o Kafka é muito engraçado. Hoshino não sabe se algum dia Kafka será capaz de se tornar um oficial, mas mesmo assim ele vai levá-lo para seu esquadrão como um cadete. No presente, a Capitã Mina explica que o Kafka não apareceu até agora, pois ele foi aceito apenas como cadete e aquela cerimônia era para os oficiais. Por isso ele teve que esperar lá fora. Todos ficam felizes, pois o Kafka passou na prova, mesmo achando isso extremamente surpreendente. Agora, a Capitã Mina vai fazer um discurso. Ela está muito feliz que todos ali tenham decidido se voluntariar para as forças de defesa, e a prova que eles tiveram que fazer foi extremamente difícil. Ela agradece a todos e diz que nos últimos anos têm aparecido kaijus muito mais fortes do que os que apareciam tipicamente antes. Eles também presenciaram o incidente estranho onde um kaiju morto voltou à vida. As próximas missões de neutralização serão extremamente difíceis e possivelmente alguns deles podem até perder a vida na primeira missão. Não existe nenhuma garantia de que eles irão sobreviver, e é por isso que a capitã deseja que todos eles confiem suas vidas a ela. A mulher promete ficar sempre à frente deles, servindo como escudo e lança. Kafka ouvia todo o discurso ansiosamente e simplesmente do nada ele gritou que um dia estará ao lado da Mina. Todo mundo ficou em choque com isso e o Kafka nem percebeu que estava falando alto. Por ter falado sem ter permissão e também por ter desrespeitado um oficial superior, a Capitã Mina exigiu que ele fizesse 100 flexões. O pobre Kafka nem queria ter dito nada. Hoshino começou a rir, pois mal chegou e o Kafka já está sendo engraçado. Enquanto Hoshino ria, a Capitã Mina se afastou para ir embora, mas no momento que ela fez isso, Hoshino percebeu. Ela estava sorrindo. Hoshino então disse que eles precisam de alguém como o Kafka, que já estava fazendo as flexões. E isso é apenas a metade da história. Quando os kaijus começaram a voltar à vida, eles perceberam a aparição de um kaiju com a fortitude de 9.8. Mesmo que tenha sido apenas um sensor com defeito, ao mesmo tempo, os sinais vitais do Kafka pararam. Tem alguma coisa muito estranha a respeito dele, e Hoshino vai ficar de olho para descobrir que coisa é essa. Finalmente, Kafka terminou a 100ª flexão e todos ficaram muito felizes. Kikoru nem perde tempo, já vem dizendo que tem que conversar com o Kafka. Ela, Kafka e Ichikawa vão até um restaurante e eles contam que o Kafka se tornou um kaiju depois que comeu um kaiju.
kaiju. Kafka acha que poderia contar para as forças de defesa a respeito disso, mas Kikoru diz que ele não deve fazer isso. Se eles não o eliminarem na hora, provavelmente irão mantê-lo preso para fazer diversos experimentos com ele. Kafka nunca poderá se tornar um oficial da força de defesa. Além disso, quando um kaiju é poderoso o suficiente para ganhar um número, eles usam partes de seu corpo para criar armas especiais depois de derrotá-lo. Possivelmente isso iria acontecer com o Kafka. O homem então implora para que Kikoru mantenha isso como um segredo, e a jovem garante que sim, afinal Kafka salvou sua vida. Em troca, entretanto, ela diz que se descobrir que Kafka pode machucar a humanidade, ela mesma irá eliminá-lo, e ele concorda com isso. Somos levados então até uma sessão de treinamento. Ichikawa está se esforçando muito para treinar e acertar os alvos com tudo que aprendeu até agora. No final, ele conseguiu seu tempo recorde, 2 minutos e 35 segundos. Além disso, ele agora já consegue utilizar 18% do poder de combate de sua roupa. Um de seus colegas fica com muita inveja dessa, pois Ichikawa sempre está melhorando. Ele mesmo se esforça para não ficar para trás e termina com 2 minutos e 15 segundos, utilizando 20% da força de seu traje. O jovem então vai tirar onda com a cara do Ichikawa até que eles veem a Kikoru. Ela terminou em 1 minuto e 16, utilizando 55% da força de seu traje de combate. Agora é ela que tira onda com a cara deles, pois juntando os pontos dos dois não dá metade dos que ela fez. Vemos também que além deles, outros 2 jovens também estão competindo para ver quem melhora mais. De repente, Kafka termina seu treinamento em 6 minutos e 39 segundos. Ele agora consegue utilizar 1% do poder de combate de seu traje e está muito feliz com isso. Finalmente, ele transformou o 0% em 1, mas o Hoshino manda ele baixar a bola, pois desse jeito nunca irá se tornar um oficial. O vice-capitão então manda todos darem 15 voltas ao redor daquele circuito e depois acabou o treino. Mais tarde, todos foram tomar banho e aquele jovem começou a competir com o Ichikawa para dizer que seus músculos eram maiores, até que Kafka se levantou da banheira para dizer que ele tem músculos de adulto e são gigantescos. O jovem estava prestes a elogiá-lo, até que Kafka teve que soltar a respiração e sua barriga apareceu. Todos começaram a rir dele. Kafka tenta dizer que vai acontecer a mesma coisa com todos eles quando eles fizerem 28 anos de idade. De repente, aquele outro jovem parrudão entra para tomar banho. Todo mundo fica com tanta vergonha que se esconde embaixo d'água. Kafka pensa que já tem muito tempo que ele não se diverte desse jeito. Enquanto isso, a Capitã Mina descansava no vestiário enquanto Kikoru e outras jovens apareciam. Kikoru reparou nos músculos da capitã, mas achou estranho, pois esses músculos não são suficientes para explicar todo o poder de combate dela. A jovem então perguntou para a capitã que tipo de treino ela faz para manter aqueles músculos, e a capitã decidiu mostrar para ela. Só que essa parte não aparece no episódio. Os jovens estavam perguntando uns aos outros por que eles resolveram se juntar às forças de defesa, e todos eles dizem que foi por causa da Capitã Mina. Aparentemente, ela é a maior heroína do Japão, e assim que perguntam pro Kafka qual foi o motivo dele, ele conta que era amigo de infância dela. Todos ficam cheios de inveja e querem saber tudo a respeito da capitã. Kafka contou tanta coisa que eles ficaram tempo demais lá na banheira quente e ficaram passando mal depois. A partir daí, todos treinam muito para melhorarem suas habilidades, mas o Kafka é ainda quem tem mais dificuldades. Porém, seus amigos não vão abandoná-lo. Uma noite, enquanto todos dormiam, Kafka estudava, pois se ele é o pior de todos, ele tem que se esforçar dobrado. Hoshino então aparece e diz que ouviu tudo que o Kafka contou para os jovens, e diz que parece que o Kafka quer tomar seu lugar como vice-capitão. O Kafka diz que vai tentar seu melhor para fazer isso, e Hoshino diz que tudo bem, ele agora tem 2 horas para continuar estudando e depois tem que sair dali. Hoshino, entretanto, fala que não vai deixar que ele pegue seu lugar tão fácil assim. Ele então dá um conselho: Kafka não deveria se aproximar tanto assim dos oficiais, pois nessa linha de trabalho, algo pode acontecer com qualquer um deles a qualquer hora. De repente, os alarmes começam a tocar. Eles vão ter que sair em sua primeira missão. Rapidamente, todos se preparam para essa primeira missão, e a Capitã Mina vem ver como está a situação. A evacuação do setor de Sagamihara já começou. Diversos helicópteros passam avisando a população de que um kaiju está se aproximando, e todos começam a entrar em diversos caminhões do exército e também ônibus especiais que os tirarão dali. Todos estão agindo muito calmamente. O exército já até montou um posto de evacuação ali em um shopping center. Agora Mina quer saber
saber a respeito do Honju que está prestes a atacar aquele lugar. Ele saiu de uma área debaixo da terra e começou a andar e crescer ao mesmo tempo. Acredita-se que ele veio para a superfície pois entrou em estágio de procriação. A aparição desse Honju foi seguida pela aparição de diversos pequenos Yojos, e ninguém sabe por que isso está acontecendo. Para minimizar os danos, Mina diz que eles têm que derrotar o Honju no centro do setor Bravo. A própria capitã vai eliminar esse Honju, utilizando um prédio do setor Echo como ponto de sniper. Dali ter a visão completa através da autoestrada. Mina então dá boa sorte a todos e que comece a operação. Vemos então os carros levando todos os agentes da Força de Defesa até lá. Dentro de um desses carros está o vice-capitão Hoshino junto de seu esquadrão. Nossos personagens favoritos estão ali dentro e vemos que a Kikoru ainda não consegue acreditar que o Kafka é o Kaiju número 8. Tomara que ele não a decepcione. E abruptamente, Kafka começa a querer vomitar. Aparentemente ele comeu muito antes de começar a missão. Todos ficam desesperados. Em seguida vemos que o exército está pronto para começar a atacar o Honju a fim de distraí-lo. O esquadrão do Hoshina já está no topo de um prédio esperando para começar a missão. Todos estão muito bem, só o Kafka que está todo cansado. Agora ele consegue ver por inteiro o Honju que eles irão eliminar. A criatura é gigantesca. Hoshino então diz que a Capitã Mina vai dar um jeito naquele Honju. O problema é que ele está criando muitos Yojos e nessa área de neutralização eles terão que eliminar todas essas pequenas criaturas. Nenhum dos Yojos poderá escapar. Os esquadrões com os recrutas mais novos ficarão para trás, mas isso também significa que eles serão a última linha de defesa. Como ninguém tem nenhuma pergunta, Hoshino começa a operação. Ele quer que todos mostrem do que são capazes no campo de batalha. E antes de saírem do prédio, todos começam a gritar de animação. O exército então avisou ao centro de operações que todos os civis já foram evacuados. Faltam apenas 8 minutos para a Capitã Mina chegar até o ponto de sniper. Antes de saírem do prédio, Ichikawa conversa com o Kafka e o protagonista diz que durante essa missão ele terá que provar seu valor. O homem está em pânico e sente todo tipo de pressão, porém, por mais incrível que pareça, ele está muito animado. Ichikawa então fala que os dois têm que fazer dessa primeira missão um sucesso. Logo, os pequenos monstros aparecem e eles terão que entrar em combate de verdade. Todos saem correndo e saltam de cima do prédio, mas na hora do Kafka, ele tem que descer escalando porque só tem 1% de força de seu traje. Capitã Mina chegou ao ponto de sniper e agora o exército vai começar a efetuar disparos para distrair o gigantesco Honju. Eles usam tanto a artilharia de solo quanto a artilharia nos helicópteros. A criatura, entretanto, nem ao menos é danificada. Nas ruas, Kafka se prepara para combater esses pequenos monstros e fica surpreso, pois está muito calmo. Ele então começa a liberar todo o seu poder de combate e um monstrinho vem correndo e o atropela, ele sai voando. Irritada, Kikoru manda o Kafka sair da linha de frente, pois ele só tem 1% de força de combate. Um dos agentes mais antigos começa a dizer que é muito chato ter que tomar conta dos novos recrutas, e ouvindo isso, Kikoru simplesmente salta na frente deles e destrói todos os monstros com um único disparo em cada. Os oficiais ficam em choque com o poder de fogo dela. Um recruta novo não deveria ter essa força toda. Esse é o poder de Kikoru Shinomiya. Quando ela termina, Kafka diz que foi um bom trabalho. A jovem tenta disfarçar dizendo que é com ela que ele está falando, mas seu traje dá um alerta dizendo que seus batimentos cardíacos subiram de repente. Vemos que todos os novos recrutas estão por aí destruindo diversas criaturas, e aquele que tem competido com o Ichikawa fica em choque, pois o jovem está destruindo muito mais do que ele. Ichikawa então conta que trocou a sua munição de destruição por essa munição de congelamento, que cabe muito melhor em seu estilo de combate. Essa munição diminui a velocidade dos monstros enquanto ele luta, mas Ichikawa sabe que ele ainda tem que ficar muito mais poderoso para que o Kafka não tenha mais que se transformar. No setor J, seus outros companheiros estavam também eliminando diversas criaturas e até mesmo trabalhavam em equipe, mesmo que um queira eliminar mais criaturas do que o outro. Os oficiais mais antigos estão em choque, pois todos os recrutas desse ano são muito mais poderosos do que o normal. A líder de esquadrão Nakanoshima está em choque também, pois além de muito fortes, eles são muito bonitos. Ela então menciona que esses novos recrutas conseguem tirar mais força de combate de seus trajes do que a média, e aqueles que estão no topo acabam motivando os inferiores. Vemos então que todas as criaturas do setor J foram rapidamente eliminadas. Kafka está impressionado, seus colegas são todos impressionantes. Ichikawa e Iharu estão avançando para as linhas de frente.
frente. Kafka então percebe que ele tem que se esforçar para poder aparecer mais no esquadrão, pois desse jeito ele está apenas atrapalhando a todos. Ele então se lembra que alguns dos oficiais falaram que ainda não sabem quais são os pontos fracos desses monstros e precisam esperar um pouco até descobrirem. Isso deu uma ideia pro Kafka. Ele então pulou no corpo de um desses monstros e começou a abri-lo para descobrir onde está seu ponto fraco. Mesmo com apenas 1% de força, a roupa o ajuda muito a abrir esse corpo, e graças a todo seu conhecimento advindo do esquadrão de limpeza, ele rapidamente consegue discernir o tipo daquele monstro e também sabe que o centro dele não está onde normalmente está. Até que Kafka tem uma ideia. Vemos então que ele ligou para o vice-capitão Hoshina, dizendo que localizou o centro do Yojo. Ele fica na base do pescoço e existem muitas fibras musculosas extremamente duras ao seu redor. Talvez oficiais com poder de ataque mais fraco tenham que atingi-lo pelos lados. E a última coisa importante é que esses Yojos também têm órgãos de reprodução. Eles são aquelas bolas brancas que ficam perto das orelhas dos monstros. Se não forem destruídos, os corpos continuarão dando vida a mais Yojos. Hoshina ficou em choque com todas essas informações e parabenizou o Kafka. Em seguida, mandou que o centro de operações espalhassem as notícias para todos os esquadrões. Parece que todo o estudo do Kafka valeu a pena. O protagonista ficou muito feliz em poder ajudar o esquadrão de defesa e vai neutralizar todos os corpos para que eles não deem à luz a outros monstros. Não importa o que aconteça, Kafka vai se esforçar ao máximo para um dia estar ao lado da Capitã Mina. Ele então se distrai com diversas explosões. O exército ainda está atingindo o gigantesco Honjo e os esquadrões estão disparando contra as pernas dele para tentar mantê-lo parado no mesmo lugar. Capitã Mina já está no ponto certo, armada com seu gigantesco canhão. Ela faz a mira e se prepara para efetuar o primeiro disparo. Assim que o centro de operações dá a permissão para ela, vemos que a Capitã Mina se lembra do dia que ela e o Kafka prometeram que iriam competir para ver quem se tornaria o oficial mais legal das forças de defesa. Ela então olha para ele nos dias atuais e diz que essa é quem ela é agora. A Capitã então libera todo o poder de combate da sua roupa, chegando aos 96%. O próprio Hoshino manda o Kafka olhar atentamente para ela. A Capitã então efetua o primeiro gigantesco disparo. Ele acerta o Honjo em cheio e o perfura com toda a facilidade. Todos ficam em choque e Hoshino diz pro Kafka que esse é o poder da pessoa que ele está tentando ficar ao lado. O centro do monstro ainda está intacto e Mina efetua mais um disparo que simplesmente deleta a parte superior da criatura. O resto do monstro cai no solo e Mina se prepara para o próximo disparo. Ela o efetua e o centro de operações percebe que o Honjo já tomou dano crítico e parou de se mover completamente. Mesmo assim, a capitã quer efetuar mais um disparo e pede a permissão. O centro de operações permite e ela continua disparando. Kafka fica em choque, a capitã é incrível. Hoshino então se aproxima perguntando se ele já está pronto para desistir. Acontece que ficar ao lado da capitã significa ter uma força que se equipare à força dela. Kafka então pergunta se o vice-capitão consegue, mas ele diz que não. O poder de combate que o traje dele libera nem se compara ao da capitã em termos de armas de longo alcance. Ou seja, ele não consegue eliminar esses Honjos gigantescos igual ela consegue. Porém, quando se trata de monstros menores, o poder dele é superior ao dela. Vemos que ele cortou um monstro com toda a facilidade. Kafka nem conseguiu ver o que aconteceu. Hoshino utilizou uma katana. A família dele é um clã de caçadores de kaijus há muito tempo. Por causa disso, ele é muito melhor em eliminar esses pequenos monstros no corpo a corpo. O jovem então diz que a capitã e o vice-capitão são os membros mais poderosos das forças de defesa, e ambos têm equipamentos especiais para ajudá-los em seu estilo de combate. Vemos que a capitã Mina efetuou o último disparo e falou para o Hoshino que o Honjo foi destruído. Agora, o problema serão os inúmeros pequenos Yojo. Eles terão que eliminar a todos. E são realmente muitas criaturas. Hoshino e todos terão muito trabalho. O que vai complicar mais a situação é que os novos recrutas estão ficando muito cansados e a força de combate liberada por seus trajes está diminuindo cada vez mais. Hoshino então diz que mesmo que seja uma missão difícil, todos que ficarem até o final com certeza aumentarão seu nível de combate. E quem ele acha que irá liderar esses jovens é o próprio Ichikawa. Vemos que ele e o Iharu terminaram de eliminar os Yojos ali perto e foram para a linha de frente, mas no meio do caminho encontraram um agente das forças de limpeza ali observando um dos Yojos. Ele dizia que aquele não deu bom, os órgãos reprodutores que ele colocou não
não funcionaram como imaginava. Deve ter alguém que entende muito de kaijus ali na força de defesa. Esse é aquele kaiju super poderoso do outro episódio. Trata-se do próprio Kaiju número 9. O pessoal da antiga equipe do Kafka estava de longe observando a batalha contra o kaiju e o patrão deles perguntou onde está o novato. Eles não sabem, mas o tal novato, que é o Kaiju número 9, está lá na frente do Ichikawa e do Iharu. Ele não perde tempo. Assim que vê os dois, já efetua um disparo com seus poderes no Iharu. O jovem não tem a menor chance e o Kaiju se queixa, dizendo que errou seu coração. Parece que em sua forma humana, ele não tem uma mira muito boa. Ichikawa o manda se concentrar e utilizar o traje para evitar mais danos. O Kaiju então começa a se transformar na frente dos dois. Ele vai para a forma que nós já conhecemos do outro episódio. Iharu o reconhece como sendo o Kaiju que derrotou a Kikoru. O Kaiju então diz que não quer ir embora de mãos abanando e vai tentar levar pelo menos um dos membros da força de defesa vivo. Ichikawa então tenta entrar em contato com o líder de seu pilotão para informar que encontraram um Kaiju humanoide, mas ele não consegue fazer isso. Acontece que o Kaiju número 9 já descobriu como esses comunicadores funcionam. Utilizando suas habilidades, ele criou uma área completamente indetectável do resto do mundo. Esse truque que ele inventou foi para ajudar a ficar escondido entre os humanos, mas também o modificou para funcionar na hora de caçar os agentes da força de defesa. Ele então vai efetuar o próximo disparo, mas por sorte, Ichikawa percebe e tenta desviar. Mesmo que esse e mais outro o atinjam, ele não tomou danos tão graves quanto poderiam ter sido. Mesmo assim, Ichikawa está em choque, pois ele consegue atravessar o escudo de seu traje com facilidade. O Kaiju então percebe que Ichikawa consegue enxergar. Vemos então que naquele dia que o Ichikawa, o Kafka e a Kikoru foram se encontrar, ela contou para eles que dá para perceber o momento que o Kaiju número 9 vai disparar com seus dedos. Graças a isso, Ichikawa está conseguindo desviar. Ele até mesmo ataca o Kaiju. Quando percebe que pode fazer alguma coisa, Ichikawa manda Iharu sair correndo e buscar por ajuda. O jovem não quer fazer isso por causa de seu orgulho besta e acaba sendo salvo pelo Ichikawa. Mais uma vez, ele implora para que o Iharu saia correndo e o jovem não vai ter outra escolha. Depois que ele vai embora, vemos que Ichikawa está cheio de medo. Se a Kikoru não teve chances contra esse Kaiju, ele terá menos ainda. Mas mesmo assim, Ichikawa não vai desistir e vai arriscar sua própria vida pelos seus companheiros. Ele então parte para cima do Kaiju, efetuando diversos disparos para comprar tempo para o Iharu chegar até alguém. Mas o próprio Iharu estava lá correndo e tropeçou. Além disso, ele está com muita raiva e se lembra de um certo dia, quando o capitão Hoshina estava conversando com eles e disse que a maioria dos agentes da força de defesa travam quando alcançam 20% de aumento de força de seus trajes. Isso preocupou muito o Iharu, pois ele já está há 2 semanas preso nos 20%. Desde que foi salvo pela Capitã Mina, ele não tem pensado em outra coisa além de ficar mais forte. Porém, o Ichikawa está ultrapassando muito rápido, ele não para de se fortalecer. Iharu tem muita raiva disso. Enquanto isso, no combate do Ichikawa, vemos que o Kaiju é extremamente rápido. Ele diz que parece que o Ichikawa sabe muito a respeito dele, mas disso ele não sabe. O monstro então está prestes a efetuar diversos disparos contra o Ichikawa. Por sorte, quando ele faz isso, Iharu aparece para salvá-lo. Ichikawa pergunta por quê, e Iharu diz que não tem ódio dele, e sim de si mesmo. Não é o Ichikawa quem vai salvá-lo, e sim ele que vai salvar o Ichikawa. O Kaiju então percebe que o plano deles era sair daquela área para buscar por ajuda, mas diz que não teria adiantado. Nada, vivo ou sem vida, pode sair dali sem a permissão dele. Agora, o que resta é lutar. Iharu e Ichikawa vão trabalhar juntos. Ele vai dar cobertura, enquanto Ichikawa tenta descer o cacete nele. O jovem então utiliza um objeto letal de raios para prender o monstro, enquanto Ichikawa se aproxima. O Kaiju efetua um de seus disparos contra o Iharu, mas ele por sorte já aprendeu o timing e consegue desviar. Além disso, ele prende o Kaiju mais uma vez e Ichikawa libera todo o poder de seu traje de combate para efetuar o disparo contra o Kaiju. Ele implora para que Deus lhe dê mais poder do que a Kikoru ou a Capitã Mina. Ichikawa então efetua disparos super poderosos, só que foi tudo em vão. O Kaiju utilizou restos de outros Kaijus para se defender. Agora parece que o Ichikawa realmente se ferrou. O Kaiju então o acerta com diversos disparos. Enquanto isso, Hoshina recebeu a informação de que eles perderam o contato com o Ichikawa e o Iharu. Até mesmo os sinais vitais deles pararam de aparecer. Kafka escutou isso e também percebeu que algo se
moveu nos corpos dos kaijus. Logo, Kikoru apareceu para falar com o Kafka. Com certeza, aquele kaiju chegou. Nesse momento, Ichikawa caía no chão. Ele quase não pode mais se mexer, mas ainda não desistiu. O kaiju então menciona que é muito difícil de parar as funções motoras dos humanos sem retirar suas vidas. Ele quer continuar a atacar o Ichikawa, mas Iharu efetua diversos disparos para tentar impedi-lo. O kaiju, entretanto, desviou todos e depois acertou o Iharu. Agora está na hora de terminar esse assunto. Iharu se esforça para alcançar outro objeto letal. Ele tem que ajudar o Ichikawa e, mesmo que odeie admitir, o jovem é incrível e com certeza um dia ele vai se tornar capitão. Iharu alcança o objeto letal e diz que não vai deixar que o caminho do Ichikawa acabe ali, mas infelizmente o objeto estava quebrado. O kaiju diz que não precisa mais do Iharu e se prepara para eliminá-lo. Iharu já se entregou. Tudo que ele queria era que alguém aparecesse para salvar o Ichikawa. Só que antes que o kaiju pudesse eliminá-lo, Kafka apareceu atrás dele e o acertou com um golpe super poderoso. Foi tão forte que removeu sua cabeça. Kafka então quer pegar o Ichikawa para sair dali e o jovem fica triste, pois não queria que Kafka tivesse que se transformar. Iharu não entende o que está acontecendo e nem dá tempo do Kafka ir embora. O kaiju número 9 se recuperou e Kafka vai ter que enfrentá-lo. O kaiju número 9 não entende por que outro kaiju está em seu caminho e também admite que Kafka é muito mais forte do que ele imaginou. O kaiju então efetua um disparo contra o Kafka, só que seu corpo é muito mais poderoso do que os das pessoas. O kaiju então utiliza toda a sua força para criar diversos objetos letais e Iharu fica em choque, pois esse tempo todo o kaiju não estava levando ele e o Ichikawa a sério. Kafka ficou muito irritado quando viu que era com aquilo que o kaiju estava acertando seus amigos. O kaiju efetuou os disparos, mas Kafka se defendeu com facilidade apenas utilizando seu grito. Ele então partiu para cima do kaiju e desceu o cacete nele. Mesmo tentando utilizar os corpos para se defender, Kafka conseguiu abri-los. O kaiju então tentou evitar um golpe direto, mas Kafka é poderoso demais e atravessa todas as suas defesas. O kaiju está em choque e quer recuar para pensar no que fazer, mas não há oportunidade para isso. Kafka continua o destruindo e vai utilizar ainda mais poder para derrotá-lo de uma vez. O kaiju tem certeza que se deu mal e Kafka o acerta com um super soco. A criatura sai voando através do bairro inteiro. Seu corpo foi destruído e seu núcleo está completamente exposto. Agora Kafka pode eliminá-lo de uma vez por todas, até que agentes da Força de Defesa aparecem. Eles avisam a todos que acabaram de encontrar um kaiju humanoide. Kikoru sabe do que eles estão falando. Ela está preocupada, pois o próprio Hoshina irá até lá. No tempo que Kafka se distraiu com aqueles dois, o kaiju número 9 conseguiu se recuperar e fugiu dali, dizendo que na próxima vez terá conhecimento suficiente para eliminar o kaiju número 8. Assim que ele vai embora, Kafka também aproveita para fugir. Ele dá um salto gigantesco e vê que seus amigos estão bem. O jovem vai para uma viela escura tentar se destransformar, até que Hoshina aparece atrás dele. O vice-capitão avisa a todos pelo rádio e parte para cima do Kafka. Ele é extremamente forte e super rápido. Kafka mal consegue desviar de suas tentativas. O protagonista então fica assustado, pois ele nunca viu o Hoshina com aquele olhar tão sério. O vice-capitão então pede permissão para retirar seus limitadores e vai utilizar toda a sua força, 92% de poder de combate. Enquanto Hoshina concentra toda essa força, Kafka se pergunta o que fazer. Ele não pode usar seus punhos contra o vice-capitão, senão iria eliminá-lo. Abruptamente, ele já recebe o primeiro passar de lâmina. Kafka agora percebeu que não vai sobreviver se ficar se segurando. Hoshina está partindo para cima dele com tudo. O homem é tão rápido que Kafka mal consegue endurecer seu corpo para se defender. Mesmo que o vice-capitão não seja mais forte do que o kaiju número 9, ele com certeza é muito mais rápido. A primeira vez que ele viu Kikoru se movendo, Kafka achou incrível, mas o vice-capitão Hoshina está em um nível completamente superior. Ele nem parece um humano se movendo. E enquanto perseguia o Kafka, Hoshina conseguiu acertá-lo mais uma vez e percebeu onde estava o centro dele. Kafka não entendeu nada, pois ele nem conseguiu ver aquele corte. O kaiju número 8 conseguiu se recuperar, regenerou seu braço e também o buraco aberto do seu centro. Ele também percebeu que se regenerar usa muito de seu condicionamento físico. Desse jeito não vai dar para aguentar muita coisa. Hoshina se aproxima mais uma vez rapidamente e Kafka consegue se defender um pouco com seus punhos. E o próprio Hoshina está achando aquele kaiju forte demais. Ele deve ser pelo menos de nível 8.0, o que o coloca no mesmo patamar de
um Daikaiju. Hoshina, entretanto, não entende, pois está sentindo algo diferente dele. O vice-capitão então se prepara para um ataque diferente. Suas lâminas mudam de cor e ele dispara 2 cortes gigantescos. Kafka sente que é daquele tipo invisível, mas não consegue desviar completamente e tem uma parte de si removida. Hoshina aproveita esse momento para se aproximar e Kafka entende que aquilo foi uma distração. O vice-capitão tenta atacar o centro dele, mas Kafka foi esperto e previu isso. Ele então conseguiu se defender e preparou um soco poderoso, mas acertou apenas a espada do Hoshina. O vice-capitão pulou para trás para tentar se defender e Kafka aproveitou para desaparecer. O vice-capitão ficou desapontado consigo mesmo, pois o deixou escapar e avisou a todo mundo. Um pouco depois vemos que Kikoru estava sentada preocupada com o Kafka. Ainda é difícil para ela acreditar que ele é o Kaiju número 8 e se lembra da primeira vez que o viu transformado. A jovem está pensando se é certo ela acreditar no Kafka. O próprio protagonista aparece na frente dela, pedindo perdão se a deixou preocupada. Vemos que ela ficou feliz, mas não admite isso. Kafka começa a desmaiar, mas Kikoru corre para segurá-lo. Ele então diz que infelizmente deixou o Kaiju que machucou ela escapar e pede perdão. A jovem mais uma vez fica emocionada com isso, mas finge não se importar, dizendo que ela vai eliminar esse Kaiju um dia. Kafka então se prepara para ir visitar o Ishikawa e o Iharu, só que a Kikoru o convence a não fazer isso, afinal não tem nada que ele possa fazer para ajudá-los. A força de defesa já começou a implantar a regeneração de Kaijus nas roupas deles e vai ficar tudo bem. Kikoru então briga com Kafka, ele tinha que estar se preocupando consigo mesmo, pois depois de entrar em contato com o vice-capitão, os outros poderiam ter encontrado pistas que levassem até ele. Vemos então que no meio daqueles diversos Kaijus sem vida, Hoshina estava sentado no chão pensando. A Capitã Mina então apareceu e disse que é muito raro encontrar o Hoshina daquele jeito. A jovem vai até tirar uma foto para se lembrar. Mina então pergunta para Hoshina se o Kaiju número 8 era forte, e ele responde dizendo que acha que é um Daikaiju. A jovem fica em choque, pois isso faria dele o primeiro Daikaiju desde Fukuoka 5 anos atrás. Hoshino complementa dizendo que o Kaiju número 8 não parece ser o tipo que ataca as pessoas indiscriminadamente. O homem também não consegue entender por que o Kaiju número 8 atacou seu objeto letal ao invés de atacá-lo diretamente. Nada daquela luta fazia sentido. O jeito como o Kaiju se movia parecia mais com um humano do que com um Kaiju. Mina então manda Hoshina descansar um pouco e diz que ela vai tomar conta da situação. Não importa que tipo de Kaiju ele seja, o trabalho deles é neutralizá-lo. De repente eles recebem uma mensagem pelos comunicadores. Um dos agentes avisa aos dois que o Kaiju que atacou o Ichikawa e o Iharu parece ser o mesmo que atacou a Kikoru durante os exames. E quando os dois o encontraram, ele tinha forma humana. Hoshina e Mina ficaram em choque. Vemos então que o Kaiju número 9 estava andando pelas ruas até que um homem dirigindo um carro parou para mandá-lo sair do meio da estrada. O Kaiju então se aproximou dele lentamente e começou a mudar sua forma, criando uma boca gigantesca e em seguida enviou aquele homem para dentro de seu estômago. Ele então pegou o carro do homem e ouviu pelo rádio que as autoridades já sabem da existência de um Kaiju humanoide e seu nome é oficialmente Kaiju número 9. Agora ele se pergunta como eliminar o Kaiju número 8 e vai demorar para se acostumar com seu corpo novo. Depois disso vemos Ichikawa acordando no hospital. Kikoru e Kafka já estavam lá esperando por ele. Ichikawa diz que está feliz por ver que o Kafka está bem e agradece por ele ter salvado tanto ele quanto o Iharu. Kikoru e Kafka ficaram em choque, pois o Iharu está ali do lado do Ichikawa. O jovem não entendeu nada, pois quem salvou os dois foi o Kaiju número 8. Kikoru pensa rápido e diz que eles também foram salvos graças ao Kafka, que descobriu a respeito dos órgãos reprodutores dos Kaijus. Por sorte, Iharu caiu nessa conversa. Vemos então que ele está impressionado com o Kaiju número 8. O ser era muito poderoso e removeu a cabeça do Kaiju número 9 com facilidade. Ele acha o Kaiju número 8 muito legal. Kafka fica todo metido. Kikoru tem que acertá-lo com sua mão em alta velocidade diversas vezes para ele parar com isso. Assim que Ichikawa e Iharu estavam bem, eles receberam uma festa de boas-vindas do resto do pessoal. Essa festa também é para comemorar o sucesso da primeira missão. O pessoal do restaurante está ali para dar para eles as melhores carnes do Japão, tudo para comemorar a vitória. Esse banquete é graças ao Izumo, que pediu pro restaurante fazer tudo. Kikoru então conta pro Kafka que ele é o herdeiro da Izumo Tecnologias, a maior fabricante de objetos letais feitos de Kaiju do Japão. A família dele tem muito mais dinheiro do que a família da Kikoru. Kafka fica em choque com isso.
isso. Foi por isso que pediram para ele organizar essa festa. Logo em seguida, todos começam oficialmente as comemorações. Ichikawa menciona que nunca viu todos tão felizes e agradece ao Hoshina por ter permitido que eles fizessem essa comemoração. O vice-capitão então diz pro Ichikawa que tudo ainda está começando. Logo, todos começam a brigar. Até mesmo Kafka reclama com o Izumo. Acontece que é a família dele que faz aqueles trajes e Kafka acha que o dele está com defeito. Vemos que todos estão reclamando de coisas que os outros não fizeram durante a última missão. E Ichikawa entende que isso é uma coisa boa, pois eles estão tentando melhorar e se tornar cada vez mais fortes. Kafka até mesmo foi para uma competição para ver se era mais forte que aquele outro jovem e, é claro, perdeu. Enquanto isso, do lado de fora, Izumo conversava com o chefe do restaurante. O homem estava muito feliz em poder vê-lo de novo e pergunta sobre o pai dele. Só que o jovem Izumo diz que não tem visto seu pai desde aquela última vez. Um dos jovens ouviu a conversa, mas fingiu que não sabia de nada. Depois disso, vemos que o vice-capitão parou as comemorações para fazer um anúncio. Acontece que durante a última missão, Kafka salvou muitas vidas e isso fez ele ser notado. Graças a isso, ele está sendo promovido para oficial hoje. E Hoshina lhe dá as boas-vindas. Kafka fica muito feliz e todos ao redor dele também. Eles começam a jogá-lo pro alto para comemorar. No dia seguinte, Mina lhe deu as boas-vindas oficialmente e o mandou não se animar demais, pois ainda falta muito para que ele possa lutar ao lado dela. Kafka ficou muito feliz, pois isso significa que ela se lembra da promessa que fizeram na infância. Ele então a chama pelo nome e por causa disso ela manda ele pagar 50 flexões. Agora ele tem que sair e se tiver alguma dúvida, precisa falar com o vice-capitão Hoshina. A jovem aproveita para dizer que foi o próprio Hoshina que recomendou o Kafka e é melhor que ele não deixe as expectativas do Hoshina serem desperdiçadas. Durante a noite vemos que Kafka mais uma vez ficou estudando até de madrugada. Quando ele terminou, viu que as luzes da sala de treino estavam acesas. O jovem foi dar uma olhada e viu que era o Hoshina treinando. Ele estava fazendo uma luta imaginária contra o Kaiju número 8 e Kafka ficou impressionado, tanto que até caiu no chão. Hoshina percebeu que ele estava ali e contou que estava praticando uma estratégia para lidar contra o Kaiju número 8 e derrotá-lo da próxima vez. Ele disse que se tivesse usado sua força inteira desde o começo, teria removido a cabeça do Kaiju número 8. E se tivesse usado sua habilidade número 6 ao invés da número 5, teria removido seu centro. Kafka fica cheio de medo. Hoshina diz que o Kaiju número 9 provavelmente é tão forte quanto o número 8 e ele é o único que pode derrotá-los. Por causa disso, ele tem que treinar bastante. Kafka então diz que vai fazer de tudo para ajudá-lo na batalha, mas Hoshina zoa com ele dizendo que não tem como alguém com 1% de força ajudar. Mas pelo menos Kafka tem 1% de suas expectativas. Depois disso, a câmera sobe até o alto das nuvens e lá em cima vemos diversos kaijus voando, com um certo kaiju os controlando. Ele manda começarem a descer. Enquanto isso, depois de sua sessão de treinamento, o vice-capitão Hoshina estava lá embaixo lendo a respeito do kaiju número 8. Ele foi o primeiro kaiju a escapar completamente das forças de defesa e Hoshina está se perguntando como ele poderia fazer para vencê-lo e também está em dúvida por que será que o kaiju se movia como um ser humano. Além disso, o kaiju número 9 podia falar como um ser humano e até mesmo se disfarçar como um ser humano. O que será que está acontecendo com esses kaijus? Ao mesmo tempo, Kafka estava no topo do prédio. Ele pensava no que acabou de conversar com o vice-capitão e na promessa que fez de sempre ajudar. O capitão pelo menos tem 1% de suas expectativas a favor do Kafka. O jovem promete a si mesmo que não vai desperdiçar essa expectativa e agora está na hora de ir dormir um pouco. Mas antes que ele possa descer dali, Kafka percebe algo nos céus. Assim que olha direito, ele vê inúmeras bolas de fogo descendo em alta velocidade. Elas começam a atingir toda a base de Tachikawa. Kafka fica em choque e todo mundo lá dentro começa a acordar no susto. O ataque é gigantesco e tudo está sendo destruído. O vice-capitão Hoshina pergunta o que está acontecendo e o pessoal da sala de operações diz que tem dezenas de kaijus já ali dentro da base. Parece que eles estão atacando do ar. Todos eles têm a força de pelo menos 6.1, ou seja, todos eles são de classe Honjo. Suas capacidades destrutivas são impressionantes. Como a Capitã Mina está em viagem, Hoshina irá liderar as forças de defesa e começará a dar as ordens. Imediatamente, ele quer que todos venham para o combate. Assim que chegarem, eles têm que tentar levar os kaijus para dentro da área de treinamento. Como eles não têm notícia de nenhum dano fora da base, isso só pode dizer uma coisa: os kaijus querem destruir a base em si.
Kafka percebe que tudo está pegando fogo e aqueles kaijus são do tipo Dragonete. Eles são muito fortes, mas isso quer dizer uma coisa ainda pior. Kafka então entra em contato com o vice-capitão e diz que esse tipo de kaiju só é visto cerca de 12 vezes ao redor do ano e sempre tem algo em comum com todos eles. Esses kaijus sempre estão sozinhos. Esses que apareceram ali na base, entretanto, estão em grupo. Só pode significar que alguém está os controlando e Hoshina logo descobre quem era. Para controlar kaijus que são tão orgulhosos, esse líder deve ser extremamente poderoso. E além disso, tem inteligência para agir com um plano em mente. Esse líder se aproxima e diz que já conseguiu seu alvo. O kaiju então pergunta diretamente ao Hoshina se ele é o humano mais poderoso dessa base. Todos ficam em choque, pois ele pode falar. E Hoshina responde que como a capitã não está ali, ele provavelmente é sim o mais forte. O kaiju então diz que ele será sua presa. Finalmente os cálculos terminaram. Esse kaiju tem a força de 8.3, ou seja, é um Dai Kaiju. Imediatamente ele começa o ataque e Hoshina consegue desviar. Isso foi apenas um teste do kaiju e ele passou. A criatura então parte para cima dele para continuar os ataques. Hoshina consegue desviar e ainda salvar alguns homens e diz que é ele que terá que dar um jeito nesse kaiju. Abruptamente o kaiju abre uma parte de sua testa e diz que é hora de começar a exterminação. Nesse movimento ele dá ordens para todos os kaijus ali ao redor. Sem nem dar tempo pro Hoshina pensar direito, o kaiju parte para cima dele. Sua força é extrema e o vice-capitão sabe que se for atingido uma única vez, irá perder a vida. O combate entre eles é impressionante, os dois são extremamente rápidos e Hoshina percebe que esse kaiju é mais duro do que o kaiju número 8. Enquanto isso, o outro pessoal do esquadrão estava tentando destruir aqueles Honjus, mas não conseguiam, pois suas munições não faziam nada. Kafka então entrou em contato com todo mundo e disse que esses kaijus são como aqueles do ano de 2003. A melhor maneira para abatê-los é atingi-los pelas costas, pois a pele deles é mais fina lá e também o núcleo deles fica por trás. Graças a essa informação, os jovens já sabem o que fazer. Um irá ficar na frente distraindo o kaiju, enquanto o outro vai por trás para eliminá-lo. Nesse caso, quem vai tentar atingi-lo por trás é o Izumo. O jovem utiliza toda a sua força de combate para acelerar e chegar por trás do kaiju utilizando o prédio, mas quando vai disparar, um outro kaiju aparece para defender seu amigo. Eles estão trabalhando juntos e não dá para ir por trás deles. O jovem Izumo pergunta para todos o que será que eles têm que fazer, e a resposta vem da própria Kikoru. Ela então chega correndo em alta velocidade e começa a destruir um dos kaijus. Ela diz que o único jeito de derrotá-los é com sua força imparável. Com seu novo objeto letal, ela destrói até a armadura da frente dos kaijus. Depois que ela fez isso, o episódio nos mostrou um flashback da unidade secreta de objetos letais. Esse é o dia que a Capitã Mina e o vice-capitão Hoshina foram mostrar para a Kikoru o novo objeto letal feito customizado para ela. Geralmente esse tipo de objeto letal só é feito para os capitães, mas para Kikoru eles abriram uma exceção, afinal ela é a terceira oficial mais poderosa daquele lugar. A capitã então diz para ela que a partir de agora, como sendo a terceira mais poderosa, seu objetivo principal será sempre aniquilar os kaijus, por isso esse machado gigantesco. Só que a Kikoru acha que ele não combina com ela, pois é muito grande e destrutivo. Todos ao redor estão em choque com a facilidade pela qual ela conseguiu destruir a armadura do kaiju. E logo mais uma criatura aparece. Kikoru parte para cima dela e nesse momento nos explica que para utilizar os poderes de seu objeto letal tem que apertar o gatilho. Esse objeto libera ondas de choque que servem para acelerá-lo ainda mais. Ela destrói aquele kaiju com facilidade e logo se aproxima outro. A jovem então utiliza essas ondas de choque de uma maneira diferente para causar um ataque com delay. Enquanto assistia, Ichikawa dizia que aquele objeto era perfeito para a Kikoru, afinal combina com toda a agressividade dela. Kikoru se preparou para o próximo, mas ficou surpresa ao ver que ele estava voando. Abruptamente aquele kaiju foi congelado. Ichikawa se apressou para ajudar a Kikoru. Com ele mantendo aquele kaiju congelado, ela pode se aproximar com facilidade e destruí-lo com o seu machado. Kikoru então fala que Ichikawa pode ter a honra de ajudá-la se ele conseguir acompanhá-la. Os dois vão agir em dupla para destruir o máximo de kaijus, e isso inspira a todos que querem agir como eles. Enquanto isso, Hoshina continuava atraindo aquele kaiju até a área de treinamento. A criatura é extremamente rápida e poderosa, só que o que mais assusta o Hoshina é que esse monstro está se divertindo com a luta. Kaijus não deveriam ter esse tipo de emoção. Eles finalmente entram na área de treinamento, e o kaiju elogia
elogia o Roshina, dizendo que a maioria dos próprios kaijus não conseguem lutar contra ele daquele jeito. O monstro mal pode esperar para devorá-lo e se tornar ainda mais forte. Ele então parte para cima do vice-capitão e o acerta com um soco muito poderoso, mas tem seu braço removido no processo. Ali na sala de treinamentos, Roshina não tem mais que se preocupar com os outros oficiais e pode utilizar toda a sua força. Ele então libera os 92% de força e vai neutralizar o kaiju. Ao mesmo tempo, vemos que uma das oficiais estava prestes a ser eliminada por um kaiju. Kafka sabia que não ia dar para chegar a tempo e teve que transformar suas pernas para alcançá-la e salvá-la. A jovem ficou impressionada e perguntou se Kafka já aprendeu a utilizar seu traje, e ele tem que mentir dizendo que sim, ao mesmo tempo que o kaiju se prepara para eliminá-los. Por sorte, Kikoru apareceu para salvar os dois e o Ichikawa veio logo atrás. Kikoru mandou o Kafka e aquela jovem tirarem todos os feridos dali enquanto ela distrai os kaijus junto do Ichikawa. O próprio Ichikawa falou pro Kafka não se arriscar, ele agora é um oficial de verdade. Os jovens então foram pro combate e Kafka estava em choque. Eles aprenderam a trabalhar juntos muito rapidamente. Logo os reforços apareceram, tem oficiais até caindo de paraquedas e eles estão eliminando todos os kaijus. Isso sem nem precisar da ajuda da capitã. Kafka e aquela jovem vão ajudar os feridos e ele percebe que todos em sua divisão são extremamente poderosos. Ao mesmo tempo, Roshina dizia para o kaiju que ele começou uma briga com as pessoas erradas. Eles irão vencer. O combate recomeça e agora Roshina consegue cortar o kaiju até com certa facilidade. A criatura fica impressionada, pois ele sempre acerta entre os espaços do seu exoesqueleto. E agora que sabe o que o Roshina está planejando, ele utiliza seu poder para fortificar essas áreas, mas deixa outras sem proteção, e Roshina tira proveito disso. O jovem está destruindo aquele kaiju e quase remove sua cabeça. A criatura, entretanto, está muito animada, pois é assim que uma luta tem que ser. Ele então começa a utilizar seus poderes para se regenerar e parte para cima do Roshina, dizendo que as melhores lutas são quando seu oponente tem uma força que se compara à sua. O vice-capitão consegue continuar cortando o kaiju e encontra o seu núcleo. Ele então tenta eliminá-lo e consegue acertar. É o que parecia. Na verdade, algo de errado não está certo. E vemos que o Kafka sentiu a presença daquele kaiju mesmo não estando transformado. Na frente do Roshina, o kaiju estava se transformando e ficando cada vez maior. Seu núcleo mudou de lugar no último instante e ele está deixando um vapor muito quente sair. Cada vez que esse vapor sai, a força do kaiju aumenta. Ele agora tem a força de 9.0. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo.